Muito boa tarde a todos os presentes nestes momentos ou instantes onde está se despedindo do corpo onde morou nossa irmã Mirla Galícia de Cruz, esposa de nosso irmão Isaac Cruz Gallegos. Também para seus filhos, Isaac Cruz Galícia, Mirna Cruz Galícia, Sadrás Cruz Galícia e os outros familiares ou parentes, irmãos, amigos de nossa irmã Mirna. Expresso minhas mais sinceras condolências, meus pêsames por sua partida. E ela chegou até os seus dias, seus últimos dias nesta terra, os completou nesse corpo terreno, corruptível, temporário, mas encontra-se na sexta dimensão, desfrutando das bênçãos que Deus tem para todos os crentes nele. E disso o próprio Jesus nos falou no Evangelho segundo São João, no capítulo 14, versículo 1 em diante, onde diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou, pois, preparar-vos lugar. E se eu me for e vos preparar lugar, virei novamente, e vos tomarei como a mim mesmo, para que onde eu estiver, vós também estejais. E aí nos fala da primeira vinda do Senhor, realizando essa obra aqui, com a morte, na sua primeira vinda como Cordeiro de Deus, e realizar essa obra de redenção para todo aquele que nele crê, ou crer nele, assim obtivesse um novo nascimento e obtivesse esse corpo teofânico da sexta dimensão, para que quando a pessoa, ao terminar ou finalizar os seus dias neste planeta Terra, vai até esse lugar onde houve um nascimento e vai para esse corpo que nasceu, corpo que recebeu quando a pessoa recebeu ao Senhor na sua primeira vinda. Esse nascimento foi sob ou debaixo da dispensação da graça. Para se obter o corpo glorificado e eterno, se recebe neste tempo final, recebe-se quando se entra pela porta, que é Cristo, o Messias, o ungido, na sua segunda vinda, e assim se obtém esse corpo eterno e glorificado, que está prometido tanto para aqueles que partiram, como para aqueles os que fiquemos vivos ou estejamos vivos, e a promessa de São Paulo, que nos fala em 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 49 em diante, e de 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 em diante, que diz que na trombeta final se estaria tocando a trombeta e os mortos ressuscitarão primeiro e depois nós, ao vê-los, seremos transformados. Ou seja, que existe uma ordem já estabelecida por Deus, para se realizar ou acontecer neste tempo final, acontecer a ressurreição e a transformação. No livro do Evangelho segundo São João, nos mostra a ocasião ou vez onde chamaram Jesus, porque ele estava doente. Lázaro estava doente, ele era amigo de Jesus, uma família que eram amigos íntimos, particulares de Jesus. E nesse momento, a quem melhor que o próprio Senhor, e chamá-lo para que ele restaurasse
a saúde de Lázaro. Agora, olhem vocês que quando se chega num tempo, num determinado tempo para que a glória de Deus se manifeste em uma pessoa, mesmo que esteja a vida aí, neste caso Jesus, a vida estava aí, ou seja, Deus, o Verbo aí, o dador da vida, doador da vida, não pode ir ou passar por cima do programa que Deus já tem para cada pessoa. Ou seja, que a gente pode dizer ou falar que Deus é bem estrito com a história de cada um, de cada pessoa que já está predestinada desde antes da fundação do mundo, e nem sequer Ele mesmo pode invalidar, mudar essa história. Olhem, é por isso que Deus se aborreceu tanto com Moisés. Moisés não poderia ferir a rocha pela segunda vez. Ele se aborreceu tanto que até mesmo o seu próprio profeta dispensacional não permitiu a ele entrar na terra prometida, vivo ou estando vivo. Olhem o erro tão grande, tão grave que Moisés fez ou cometeu. Agora vejam que tudo por causa da raiva, da ira. Muitas vezes, na ira e no aborrecimento ou raiva, isso não dá lugar nenhum. É por isso que neste tempo, a vitória é no amor divino. Porque com ira, a pessoa pode falar ou dizer ou agir de uma forma louca e depois já é tarde. Porque olhem quantas vezes ele pediu para Deus um profeta que intercedeu pelo povo e que com isso ele estava tipificando, representando o Senhor na sua primeira vinda, intercedendo pela humanidade. Mas olhem, prestem atenção, e isso Deus contou para ele, porque ele disse, foi contado para ele isso, porque ele disse, se não risca-me do livro, que eu apagasse do livro, coisa que Deus não poderia fazer, porque ele estava escrito no livro da vida do Cordeiro, e mesmo assim, ele diz, eu te rogo, risca-me do livro, eu te rogo, mas não destruas este povo. Agora vejam como, para ele, para a bênção dele, ou própria dele, ele não pôde fazer nada. Por mais que ele lutasse, Senhor, eu me rogo que me deixes passar para essa terra longa, larga, ampla. Ele disse, e o boa que a terra era, e ele cria nisso, que essa terra Deus daria. E Deus disse, basta, cessa, não quero mais falar desse assunto. Deus estava bravo com Moisés por aquilo que ele fez. Portanto, ele não podia mudar esse programa. Deus já tinha traçado ou delineado para o cumprimento da segunda vinda do Senhor. Deus estava bravo com ele. E disso, no cumprimento da segunda vinda do Senhor, estaria sendo crucificada a palavra, o verbo, e estaria sendo blasfemado, criticado, zombado, zombaria, e isso seria contado como uma segunda crucificação. Agora, olhem, lá estava, Lázaro estava aí, doente, enfermo, e era das famílias mais próximas de Jesus. E nos diz no Evangelho segundo São João, no capítulo 11, que estava então enfermo um chamado Lázaro de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, foi a que ungiu o Senhor com o perfume e ele enxugou os seus pés com seus cabelos. Agora, olhem quem era Maria, e da qual criticaram Jesus por causa dela e disseram, se soubesses quem é que está te lavando os pés, essa mulher de má fama, de fama ruim, se ele soubesse disso. Se ele fosse profeta, ele teria sabido ou saberia quem ela era. Mas vejam, não é a condição ou situação da pessoa, e não é a forma do jeito em que as pessoas veem as pessoas de uma forma humana, senão que é como, a forma em como Deus vê a pessoa. Eles
olharam a vida dessa mulher e os seus atos ou feitos. E Deus, através de Jesus, olhou o seu coração, olhou a sinceridade dela. E isso é o que foi contado, o que contou diante de Deus. E olhem, era a irmã de Lázaro. Eram muito amigos, porque mais adiante ou na frente a gente vê ela exigindo de Jesus que se ele chegasse a estar lá, Lázaro, seu irmão, não teria morrido. Continua dizendo, enviaram, pois, as irmãs para dizer a Jesus, Senhor, eis aqui aquele que tu amas está enfermo, doente. Se ele amou Maria, sua irmã, a que estava enxugando os seus pés, também amava os seus irmãos, amava Lázaro, amava Marta. Portanto, era um lar amado por Jesus, sem importar ou dar importância ao que essa família era para os fariseus e saduceus e o sumo pontífice. Mesmo que fosse uma família desprezível, desprezada, mas para Deus era a família amada do seu Filho Jesus. E a pessoa prefere ser amado por Deus, o Eterno, o Criador dos céus e da terra, do que ser odiado pelos homens, ou ser visto de uma outra forma, de um outro jeito pelos homens, terrenamente ou de uma forma terrena, mas ser amado por Deus. Ou seja, que o amor de Deus cobre, abarca tudo aquilo que terrenalmente você possa terrenalmente ver, qualquer ser humano possa ver assim, de uma forma terrena, terrestre. Agora vejam que ele, depois que isso aconteceu aí, quando ela estava enxugando os seus pés, ela estava se identificando com ele ou junto a ele, e os seus cabelos representam esse véu que, com as suas lágrimas, enxugava os pés de Jesus. E sobre isso podemos falar num outro momento. Esse ato ou ação de Maria é um dos atos mais importantes na vida de Jesus, com um crente nele, no que diz respeito a um crente nele. Agora olhem, diz, ouvindo Jesus disse, esta doença ou enfermidade não é para a morte, senão para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela ou através dela. Vê que tudo opera para o bem, mesmo que aparentemente para a família fosse uma condição ou situação difícil. Certamente ele foi o homem que trazia para a casa, o lar, o sustento. Não fala a Escritura que tinha uma outra forma de entradas ou de ter dinheiro. Sobre as coisas dela, pois isso é uma coisa privada delas. Pois rapidamente apontaram ela, criticaram ela como uma pessoa que não tinha uma boa fama. Mas o que isso interessava para eles, a vida dela? Quando o que ela buscava ou procurava era o perdão de Deus, o arrependimento. E disso Jesus pegou essa sinceridade dela, e vejam, diante de Deus, hoje, onde é que estão aqueles que acusaram ela e onde ela está? Essa é uma pequena diferença. Lá, talvez, se aproveitaram da sua situação e ficaram criticando essa mulher, tal como criticaram ou apontaram a Jesus. Esse regozijo ou alegria durou pouco para eles. Agora, onde é que estão eles? Onde cada um deles está? Vê? E amava Jesus, Marta. Jesus amava Marta, a sua irmã, e a Lázaro. Vê que amava os três? Vê que era um amor sincero?
Quando eu, pois, que estava enfermo ou doente, ficou mais 2 dias quando viu que estava doente, ficou mais 2 dias no lugar onde estava. Aí é que eu estava falando disso uns minutos atrás, que mesmo que fossem até o lugar certo, correto, ou seja, ao doador da vida, isso não era uma questão de que Jesus saísse correndo para ir para lá, senão que no programa divino estava para que a glória de Deus se manifestava, estava isso no programa divino. Ele indo lá, tal como foi lhe dito ou falado pelas suas irmãs que mandaram chamá-lo, não era para sair correndo até lá. Se a glória de Deus fosse se manifestar, ele estaria quebrando o programa divino que ele estaria realizando ou fazendo para Lázaro. Ou seja, que estaria quebrantando ou quebrando aquilo que mais adiante ele iria fazer, e isso seria o tipo e figura da ressurreição pela palavra falada. Nem sempre as coisas de uma forma humanamente são vistas da forma em que os seres humanos a veem. Tem-se que olhar as coisas sempre através das Escrituras e ver escrituristicamente ou escrituralmente, ver como é que Deus estaria cumprindo isso e como seria na perfeita vontade de Deus. E sempre o que nós desejamos é cumprir Escrituras. Agora diz, depois disto, disse para os discípulos, vamos para a Judéia novamente. Ou seja, Jesus já estava por 2 dias e lá nesse lugar ele ficou mais 2 dias nesse lugar e agora diz, vamos a tal lugar. Ou seja, ele continuou o seu programa, mesmo que a situação ou condição fosse ou era difícil para essa família amada, mas isso não deteve ele, não parou ele, senão que ele continuou cumprindo as Escrituras. E os discípulos lhe falaram, Rabi, agora os judeus procuravam te apedrejar e novamente tu vais até lá, porque não o receberam naquela vez ou naquele momento. E Jesus respondeu, o dia não tem 12 horas? Aquele que anda de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. E esses são os filhos de Deus de era em era, de dispensação em dispensação. Andam na luz, no mensageiro que corresponde, que pertence a essa era, que é a luz de Deus iluminando essa era, e através dessa luz são guiados esses escolhidos, são guiados e colocados nessa era a qual pertencem. E os que andam em trevas, diz, mas aquele que anda de noite tropeça, porque nele não há luz. Ou seja, não vê o caminho, não vê o guia, e porquanto o reino da escuridão das trevas é o diabo, pois quem unicamente os está guiando, quem guia as trevas é o diabo, mas aqueles que andam em luz, eles vão olhando e sendo guiados para essa meta, para esse prêmio que está predeterminado para cada escolhido de Deus, os quais, se terminarem os seus dias nesta terra, pois eles vão para o paraíso, a sexta dimensão, descansar. Dito isto, lhes disse depois, nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo, acordá-lo. Isso é o que a segunda vinda do Senhor, neste tempo final ou do fim, falará. E os mortos ressuscitarão, porque eles ouvirão a voz do Filho de Deus, como nos diz em São João, capítulo 5, versículo 25 em diante. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, quando os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Ou seja, não é todo mundo que vai escutar a voz do Filho de Deus, não é todo mundo que receberá esse chamado para sair fora dos sepulcros, porque só são aqueles que estão na sexta dimensão, só eles. Agora, essa voz será ouvida em carne.
será falada por esse Filho de Deus em carne humana e estará falando essa palavra de ressurreição. E disso ele tinha, em uma pregação, ele tinha falado disso, sobre isso, e Marta depois se ditou, ou seja, falou, fez referência a essa pregação, tal como a gente, que temos as mensagens do irmão Branham, temos a Bíblia, temos o Antigo e o Novo Testamento, temos as mensagens do irmão Branham, temos as mensagens do nosso irmão William, temos o ensinamento sobre tenda, e podemos citar alguma porção das Escrituras ou das mensagens que também são escrituras. E podemos dizer ou falar, em tal dia se falou isto aqui, em tal dia se falou desta promessa, em tal dia se falou de que no fim do tempo, no tempo do fim, estaria se vivendo no último tempo, no tempo final, onde Deus estaria compartilhando a fé de rapto para a sua igreja em uma grande tenda catedral. E aqui está a promessa, a profecia sendo cumprida, e estamos recebendo essa bênção, porque, olhem, foi falado isso aqui, nesta e neste extrato, vê? Assim Marta fez. Ela achou o extrato nesse momento, um instante. Não sabemos se eles tinham alguma forma de fazer anotações ou tinham uma melhor memória do que agora, porque com tanto trabalho, tantas coisas que se tem, talvez a mente, como nos dizia o nosso irmão William em um escrito, que a caderneta ou agenda torna-se como uma extensão da mente ou da nossa mente, onde para que a gente não esqueça, a gente anota, a gente escreve, ou no nosso celular, no tablet, tudo é moderno, nós temos agora, mas vejam, talvez com essa cientificidade, a ciência tanta de informação no cérebro que muitas vezes dizemos, eita, eu esqueci tal coisa, eu não anotei isso, vê? Durante esse tempo, certamente, pois eles tinham um pouquinho menos de tarefas que agora, ou de tanta coisa para fazer do que agora. E Marta lembrou isso para ele, ela tinha boa memória, pois vejam o que Jesus disse, que depois ela leu ou falou assim da sua memória, ou como tem acontecido durante esse tempo, ou aquele tempo. Ele disse ou respondeu no Evangelho segundo São João, no capítulo 6, no versículo 39, diz, esta é a vontade do Pai que me enviou, que de tudo que Ele me der eu não perca nada, senão que eu ressuscite no último dia. E esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, pois era necessário crer nele, no Filho de Deus, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. É uma promessa que ele já tinha falado dela nessa mensagem, e depois, mais na frente, ele volta a repetir isso. Olhem, no versículo 54, volta a dizer, quem come minha carne e bebe meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Ou seja, mais uma confirmação a mais desse evento ou acontecimento que se estaria realizando, que depois o Espírito Santo, pela boca do apóstolo Paulo, falou disso mais claramente e nos deu muito mais luz daquilo que seria a ressurreição, ou como seria a ressurreição. Agora vejam aqui, neste momento, aqui onde Lázaro morreu, lá ou aí, no versículo 12, eu continuo lendo, disseram então os seus discípulos, Senhor, se ele dorme, ficará curado ou curará. Eles pensavam que estava dormindo de um sonho humano aqui. Jesus estava falando que ele tinha morrido, agora ele aclara isso mais adiante, porque os santos, os filhos de Deus, os escolhidos de Deus, não morrem, ou seja, não terminam os seus dias eternamente quando terminam aqui na Terra, senão que eles adormecem. A pessoa dorme, mas para entender bem melhor em termos humanos, se diz que morreu, que foi o que ele falou aqui, porque diz, mas Jesus falava isto da morte de Lázaro, e eles pensaram que ele estava falando do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente, vê aí, já não lhes falou entre linhas. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu.
e me alegro por vós, de não ter estado lá para que creiais, mas vamos até ele. Agora vejam, chegou o momento para ele ir, para que a glória de Deus se manifestasse. Não foi quando mandaram buscá-lo, não era quando mandaram buscar ele. Mas vejam vocês que neste momento que o mandam chamar ou buscar, talvez humanamente a gente fala, ou diríamos, se ele tivesse ido antes, Lázaro teria se recuperado. Mas de que valia recuperar Lázaro e não ser uma pessoa que agora nas Sagradas Escrituras ele aparece como aquele que ressuscitou? Tipo e figura da ressurreição, neste tempo final que aconteceria com todos os crentes que partiram das eras e os do nosso tempo, porque mais adiante na frente iria morrer. Agora sabemos que Lázaro, quando ressuscitou, depois ele morreu. E é um dos que pertencem à ressurreição do último dia. Porque se Lázaro não chegasse a ressuscitar lá, ele teria ressuscitado com os santos do Antigo Testamento. Ele iria pertencer aos santos do Antigo Testamento. Mas, porquanto Lázaro ressuscitou, ele vem ou se torna parte, porque depois ele morreu, ele é parte ou se torna parte da ressurreição que vai acontecer ou ocorrerá neste tempo final. Agora diz, versículo 16, disse então Tomás, chamado de Dídimo, ou o menor, para os seus codiscípulos, vamos também nós, para que morramos junto com ele. Agora lembre-se que Tomás ou Tomé foi um dos que não creu que Jesus tinha ressuscitado. Ele era por isso que a gente diz, olha, tu és como um Tomazinho, que se tu não vês, não crês. Porque ele falava que se eu não meter a mão na sua costela, ou o meu dedo eu não meter nas suas mãos, eu não vou crer. E ele representa as virgens fátuas, aqueles que neste tempo do fim ou final estarão nessa posição do grupo que até que não vejam a manifestação na terceira etapa dos grandes milagres e maravilhas, não vão crer. E isso inclui esse das mensagens que se foram, saíram, e também inclui os das denominações. Estão incluídos. Uns são representados no Tomazinhos, ou Tomezinhos, e outros pertencentes às mesmas virgens fátuas, e outros não tiveram a oportunidade ou chance de receber a mensagem, ou foram enganados pelos falsos profetas, pelos falsos ungidos, mas que chegará o tempo ou o momento onde a terceira etapa estará nessa manifestação dos milagres e maravilhas, e aí, sim, vão dizer, olha só, mas que coisa, na verdade, era. Aí poderão dizer como Tomás, Senhor, agora sim eu creio. Vamos ver se a gente acha essa parte de Tomé ou Tomás, onde aí ele aí censurou essa incredulidade. Isso está em São João, no capítulo 20. No versículo 24, olha, diz, mas Tomé, um dos 12, chamado de Dídimo, o menor, não estava com eles quando Jesus veio ou chegou. E lhe disseram, pois, os outros discípulos, ao Senhor, vimos o Senhor. E ele lhes disse, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, dos pregos, e meter o meu dedo no lugar dos pregos, e meter a minha mão no seu lado
costela, não crerei. A mesma coisa que neste tempo, vejam, muitos disseram, até que eu não veja esses milagres, por que não aconteceu a ressurreição? Por que não fez milagres? Por que não fez isso? Por que não fez aquilo? Quando eu ouvir isso, eu vou crer, ou veja, pois senta num cantinho esperando, porque estamos na etapa do ensinamento da fé de rapto, e a qual ela foi falado dela, que nessa visão que foi mostrada ao reverendo William Branham tinha pregação, pois então nós temos que passar primeiro por essas etapas. A gente não pode ficar desesperado e esperar para que se cumpra todas as facetas da terceira etapa, para então no final ver a confirmação que são os milagres. Já para aquele que espere até esse tempo, vai ser tarde para ele, ou se lhe faria tarde, vai ser tarde para ela, para se preparar para fé de rapto. Já bem melhor aí, o que estará recebendo são forças ou ânimo, vigor para passar pela grande tribulação. E lembrem-se que cada grupo, cada pessoa, cada indivíduo é necessário, tal como temos lido nestes últimos estudos. Todo grupo, todo indivíduo ou pessoa é necessária, até mesmo os maus. Porque vejam, no domingo, quando a gente leu, se uma pessoa vai receber ou vão fazer coisas ruins para ela, para uma pessoa, ora, tem que ter ou existir pessoas más, ruins, que apareçam. Se essa pessoa vai receber coisas boas, pois tem que aparecer coisas boas para que essa pessoa receba coisas boas. Ou seja, que tudo tem um propósito ou motivo no programa divino, e o que nos cabe a nós neste tempo, nesse ensinamento sobre tenda que estamos recebendo, é o que em São Mateus, no capítulo 13, nos mostra sobre essa separação, essa segregação, e isso dá um conhecimento amplo para os filhos de Deus, os escolhidos de Deus, e podem assim podem identificar esses grupos. O que nas eras e até mesmo no tempo da brecha, isso não se podia identificar, estavam todos juntos. Tudo viam-se ou eram vistos como trigo, mas ele dizia, em tudo isso que eu tenho falado, numa mensagem, tudo isto que eu falei caiu em todo esse tipo ou classe de terra ou de terreno. Agora, identifica. E ele diz, aqueles que me escutam, identifique-se você em qual terra você está, porque isto que eu falei caiu em uma dessas terras, terrenos que essa palavra foi semeado, ou seja, que o grupo existia misturado nesse tempo todo. O grupo estava misturado, mas foi prometido que no fim do tempo Deus enviaria os seus anjos ceifadores para realizar a separação, a segregação. E aí, se estaria aí mostrando já de uma forma aberta e com as atitudes, o modo de agir, de qual grupo e a que grupo pertencia, cada pessoa pertencia. Ou seja, muito mais claramente, porque estamos na era eterna, a era da pedra angular e dispensação do reino, onde está o sol de justiça, onde a justiça divina está no meio da sua igreja e do mundo todo, tanto a favor do Israel celestial como do Israel terreno também. Agora, ele aqui lhe diz ou responde. 8, ou seja, diz ele, que até que não meta seu dedo no lugar dos pregos ou meter sua mão na sua costela, não vai crer. E 8 dias depois estavam novamente os seus discípulos dentro e com eles Tomás ou Tomé. Jesus chegou, estando as portas fechadas, porque esse corpo não tem limitações, e ficou no meio e disse, paz a vós.
Depois disse para Tomé, e aí foi diretamente para Tomé. E lembre-se que a terceira etapa é para a igreja noiva, para as virgens fátuas e é para os perdidos. E aqui, Jesus está aqui se dirigindo, falando com as fátuas. Se na terceira etapa de Jesus teve um confronto com o diabo na quinta dimensão, os perdidos, depois tem o confronto aqui com Tomás ou Tomé, as fátuas, e depois teve uma manifestação de línguas de fogo repartidas no dia de Pentecostes. Aí estão os três grupos. Cada qual recebeu a condenação, ou seja, um recebeu a condenação, aqueles que estavam lá na quinta dimensão, que foram desobedientes no tempo de Noé. Depois censurou a incredulidade de Tomás, de Tomé, das virgens fátuas, mas que depois ele tinha feito a promessa que iria enviar o Consolador, o Espírito Santo, no meio do seu povo. E aí, lá no dia de Pentecostes, lhes falou e foi cheio, esse grupo, esse pequeno grupo foi cheio do Espírito Santo. Aí estão os três grupos marcados. Ele fez na terceira etapa dele, ele obrou, trabalhou com os três grupos. Agora aqui está, ele está censurando a incredulidade de Tomé. Depois disse para Tomé, põe o teu dedo aqui e vê as minhas mãos, te aproxima a tua mão e mete a tua mão no meu coração, na minha costela, e não sejas incrédulo, mas sim crente. Não lhe deu uma palmadinha, olha, Tomé, tanto tempo, faz 3 dias que eu não te via, que bom que tu estás aqui. Não, não lhe agradou. Ele censurou a sua incredulidade. Então Tomé respondeu, ele disse, meu Senhor e meu Deus. Jesus já disse, porque tu me vistes, Tomé, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Vê? Vai chegar um momento onde aquilo que o irmão Branham falou em almas encarceradas ou presas, que é a terceira etapa, terão que reconhecê-lo na terceira etapa. Reconhecerão neste tempo final o ungido Filho do Homem manifestado, quem esteve realizando, fazendo aquilo que Deus prometeu, que foi precursado pelo reverendo William Branham e foi trazido na mensagem do Dr. William Soto. Ou seja, que nesta terceira etapa, até mesmo os Tomés, no final, terão que reconhecê-lo. E aí será o choro e o ranger de dentes. Agora aqui também ele está aqui, neste caso de Lázaro, ele também está e está vendo tudo isso que está acontecendo também por lá. Ou lá. Veio, pois, no versículo 17 do capítulo 11, veio, pois, Jesus e achou que já fazia 4 dias que Lázaro estava no sepulcro, na sepultura. 4 dias. Ou seja, aqui, quando avisaram a Jesus, ainda ele não tinha morrido. Ele ficou mais 2 dias por lá, por aí, mais 2 dias, porque ele diz que... Por mais 2 dias, porque ele disse que tinha que ir para a Judéia, e aqui, quando chega onde Lázaro está, já passaram 4 dias. Agora vejam que no 4º dia, e o 4 diz o irmão Branham que é libertação, o 4. E é na 4ª etapa da restauração da árvore noiva que começou essa restauração. Começou com Lutero, depois justificação, depois Wesley, santificação, depois o reverendo William Branham na 7ª era e uma parte da brecha, ou intervalo, o batismo do Espírito Santo, e depois na 4ª, que é a restauração completa inteira dessa árvore noiva, onde aí aparece o Filho do Homem com seus anjos. Já é na 4ª vigília, que é entre 6 e 9 da manhã. Das 6 a 9 da manhã,
que está se cumprindo neste tempo final ou do fim, que são os primeiros 125 anos deste sétimo milênio. E uma hora equivale ou é igual a 41 anos com 8 meses. Portanto, na primeira hora, deve-se realizar a ressurreição e a transformação. Agora temos que ver se é o tempo onde Deus vai estar restaurando o trono de Davi. E Davi reinou por 70 anos. Tudo isso, Deus nos estaria mostrando neste tempo, onde a meia hora de silêncio tem a ver com essa primeira hora deste sétimo milênio. Agora deve ser na hora destes primeiros 125 anos, destas primeiras 3 horas diante de Deus. Temos que vê-lo, ou ver isso à luz das promessas e das profecias. E foi dito ou falado que em uma grande tenda catedral, Deus iria terminar o seu programa no meio da raça humana, que isso seria o fim, o final. Portanto, temos que ver a tenda, temos que ver o que é que aí tem um ministério realizando, fazendo uma obra, temos que ver como é que o mundo está, temos que ver tudo o que está acontecendo no campo, esfera espiritual, porque vejam, essa luta que a pessoa ou a gente vê em Israel com o Irã, o Israel terreno, terrestre, com essa nação, vejam que no espiritual, o Israel celestial também se vê, tem uma luta, tem uma batalha que veio ou vem vindo, tomando cada vez mais e mais, tomando mais impulso, sendo impulsionado, porque foi falado sobre um aperto, mas ai daquele por quem esse aperto vem ou vier. Agora, tudo o que está acontecendo no campo espiritual vem se manifestar neste planeta Terra. E como o escolhido de Deus a estas alturas, o escolhido de Deus, podemos falar, falando assim, dessa forma, a estas alturas do jogo, mas temos que dizer, a estas alturas do programa divino, nós já somos bastante maduros, amadurecidos em reconhecer e ver tudo o que está acontecendo e ver o porquê tudo está acontecendo. E isso, tudo isso opera para o bem. E mesmo que aparentemente pareça ser que é algo que para Israel, Israel terreno, terrestre aí é algo, ou seja, algo que é terrível, mas vejam, tudo isso vai se transformar para o bem, tudo vai operar para o bem. Deus não abandonará Israel. Mesmo que a gente saiba que passará por momentos muito difíceis ainda, porque tem profecias que vão estar se cumprindo e mesmo assim, no final, Deus estabeleceu desde antes da fundação do mundo, Deus estabeleceu que Israel como nação, como território e Jerusalém como capital, continuará sendo não apenas a capital de Israel, mas sim que virá a ser a capital do mundo. Agora, tudo obrará para o bem ou não obrará para o bem para o Israel terreno? Claro que sim, nós já sabemos o que ele espera a eles e a bênção tão grande que espera a Israel, ao Israel terreno. Agora, se para o Israel terreno é assim porque nós vemos promessas que existem nas Sagradas Escrituras prometidas para Israel, muito mais para o Israel celestial. Portanto,
tudo o que aconteça com Israel celestial esteja acontecendo e continuará acontecendo até a transformação, tudo operará para o bem. Continuem olhando para a meta, continuem olhando para esse alvo e continuem se preparando, escutando a pregação, a mensagem, o ensinamento dos trovões sendo pronunciado e sendo faladas tal como foi prometido nas mensagens do reverendo William Branham, que foi o que ele precursou. Ele não precursou, anunciou uma outra coisa, a não ser isto que está acontecendo. Agora ele continua dizendo no versículo 18 do capítulo 11 de São João, Betânia estava próxima de Jerusalém como que 15 estádios, e muitos dos judeus tinham vindo até Marta e Maria para consolá-las por causa do seu irmão. Então Marta, quando viu que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro, mas Maria ficou em casa. E Marta disse para Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E aí começa a reclamar um pouquinho para ele, ou seja, a confiança que ela tinha em Jesus, confiava nele. Era uma confiança de amigo, de amizade, de amigos íntimos, próximos eles. Mas também agora eu sei que tudo o que pedires a Deus, Deus te o dará. Certamente Marta tinha visto todas as obras que Jesus tinha feito. E ela sabia que na ocasião ela tinha chamado Jesus já há 4 dias. E ela sabia que se Jesus viesse para cá, ou viesse para cá antes de chegar o momento de Lázaro morrer, eu sei que ele, ao vir ou chegar, ele vai ser curado. Vai curar ou vai restaurar. Mas não era o que ela queria, nem Maria, senão era que Deus já tinha isso no seu programa. A gente pode pedir, desejar coisas profundamente. Deus conhece nossos corações e nossa intenção. E Deus, como quer, Deus sempre vai cumprir o que Ele já tem no seu programa para você. Agora, aquilo que corresponde cabe a você, sempre é clamar o que te cabe, pedir e se vos dará. Porque tudo o que Ele vai realizar ou fazer, sempre vai ser o melhor para você, para ti. Agora, não faça coisas que então depois você esteja pedindo. Aqui diz que é pedindo cacau, ou seja, pedindo porque não esteja depois tentando de buscar uma bênção, como por exemplo, aconteceu com Saul. Depois que ele vendeu a primogenitura, Esaú, então ele vem exigir de seu pai que o abençoe. Mas se tu fizestes um mau negócio, o culpado és tu. Quem é? Por que tu está colocando a culpa em Jacó? Se ele lutou por essa bênção. E agora tu vens, tu chegas, falar para teu pai, ele veio me enganando com engano, mas como é que ele veio com engano se fostes tu que fizestes isso? Não esteja colocando a culpa em outro, enfrenta isso como um bom machinho e recebe aquilo que resta ou se tem da bênção. Isso foi o que Jacó fez. Bom, eu o abençoei e será bendito a Jacó. E esse é um pequeno detalhe que Esaú nunca entendeu, esse pequeno detalhe que seu irmão recebeu a bênção da primogenitura e foi bendito, abençoado. E tudo o que Esaú fizesse contra Jacó iria ser contra ele mesmo, se voltar contra ele. Todo aquele que amaldiçoar o Israel terreno e amaldiçoe o Israel celestial e faça coisas contra o filho primogênito como nação e também para a sua igreja noiva, será maldito. Se lhe voltará isso para ela de volta. E agora, aquele que abençoar Israel, o Israel terreno, o Israel celestial, vai receber grandes bênçãos da parte de Deus. Isso é escritural, escriturístico. Mas também eu sei agora que tudo o que pedires a Deus, Deus te o dará. Jesus lhe disse, teu irmão ressuscitará.
Marta lhe respondeu: eu sei que ressuscitará na ressurreição no último dia. E aí está o que faz há poucos minutos eu lhes falei, que ela tirou assim as suas anotações, as anotações dessa pregação anterior, desses dias anteriores. Vamos dizer que ela tinha uma boa memória. Vamos falar assim: ah, Jesus, eu sei que tu nos falaste isso em tal mensagem. Tu te lembras disso? Tu mencionaste isso como 4 vezes. Isso ficou muito na minha mente, gravado. Para mim, isso já é o assim diz o Senhor. Eu sei que vai ter uma ressurreição e eu sei que ele vai ressuscitar. Nessa ressurreição, ou seja, vamos dizer que ela já estava resignada que o seu irmão iria ressuscitar nessa ressurreição que Jesus tinha lhe falado, que iria acontecer no último dia. Portanto, por essa confissão de Marta, aí na frente do doador da vida, diante dele, foi muito chave isso, porque aí se demonstrou, e ela demonstrou aí que ela tinha fé nas promessas de Deus. Mesmo que a esperança já tinha ido embora, porque ela já, aí vamos falar assim, ela já tinha tirado as luvas. Se tu não tivesses aqui, Senhor, meu irmão não teria morrido. Já para ela, a esperança se tinha ido. Mesmo que, veja, ela tinha baixado a guarda, mesmo que seja agora mas eu sei agora que tudo que tu peças a Deus, Deus te o dará. Essa é uma fé que verdadeiramente é digna de ser admirada, porque ao ver aí ao seu irmão morto, mas também ver aí a vida, ela sabia que esse homem falava a palavra, que se esse homem falasse a palavra, seu irmão ressuscitaria. Quando Jesus lhe falou isso, teu irmão ressuscitará. Estava lhe dizendo que iria ressuscitar, porque ela já ao dizer-lhe, mesmo que eu saiba que tudo que peças a Deus, Deus te o dará, mesmo que ela não tenha dito, ressuscita o meu irmão, por favor. Ela dentro dela estava clamando por isso. E como Deus vê, ouve as intenções do coração de cada pessoa, não pense que aquilo que você aparentar por fora, ou aquilo que você fala, aquilo que você escreve, o modo que você age ou atua, é apenas isso que Deus vê. Não, não. Deus vê o que tem, o que há no teu coração, a intenção com que tu fazes cada coisa, cada minúcia, cada ato ou ação. Tudo, Ele vê tudo. Não há nada que fique escondido ou oculto desse Deus eterno. Agora ela, logo em seguida, ela tira a escritura, a palavra que ele tinha falado, essa promessa, e ela então lhe mostra, e ela vai para o futuro. Tá bem, tá certo, eu sei que o meu irmão vai ressuscitar no último dia. Agora vejam, como depois... Aí ela continua dizendo, Jesus lhe disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Tu crês nisto? Ou seja, aí já está lhe dizendo ou falando, bom, isso que tu estás me falando para mim, que tudo que peças a Deus, Deus te o dará, e isso que tu estás me dizendo, de que ressuscitará no último dia, agora eu estou te dizendo que eu sou essa ressurreição, que eu sou a vida, e que aquele que crê em mim, e ela estava crendo nele, ou seja, que tinha já uma trajetória e um percurso bem adiantado, totalmente adiantado esse caminhar. Agora o que lhe faltava, a confissão lhe faltava, confessar, porque ela já estava falando aí as palavras proféticas que ele tinha falado sobre essa ressurreição no último dia, mas ainda lhe faltava uma ação para Marta, um agir, porque então ele lhe faz a pergunta, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Disse ele, todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Tu crês nisto? Agora, por que ele tinha que fazer a pergunta para Marta? Aí ele precisava que ela fizesse essa confissão de fé em Jesus, em que ele
era capaz dessa promessa que ele tinha dito que no último dia iria ressuscitar aos crentes nele, que ele também podia fazê-lo nesse dia, nesse momento. E ele disse, sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus que veio ao mundo. Tendo falado isto, vê? Ela tinha que falar a palavra. Olhem a importância que é, o importante que é abrir, que é falar a palavra, e que seja a palavra correta, certa. Colocar essa palavra certa, que o reverendo William Branham, na página 254 dos Selos, quando ele disse, quando esse grupo de escolhidos possa colocar a palavra direito, bem, ou seja, não é apenas pegar a palavra, ler e falar, dizê-la, não. Tem que saber colocar essa espada direito, bem. Colocar a palavra primeiro na alma, no coração, no lugar santíssimo de cada um de seus filhos, de cada um da gente, de nós, para poder essa palavra poder ser falada, colocando-a na posição correta, certeira, para que faça aquilo para o qual essa palavra é falada. Assim aconteceu com Moisés. Colocou a palavra num lugar mau, ou num mau lugar, usou a espada de uma forma que não teria que usá-la e causou ou provocou que ele não entrasse. Mas vejam vocês, mesmo assim deu água, produziu água, porque qualquer um poderá dizer, olha, eu falei isto e funcionou, mas se não estava ou estivesse na perfeita vontade de Deus, isso vai trazer suas consequências. Não pense ou creia que porque algo saia, você ter feito algo com o temperamento, com o seu temperamento, fazendo algo que prejudica os outros, isso, mesmo que algo aconteça ou se faça, olha, você diz, olha, eu fiz, saiu bem, mas lembre-se que vai trazer consequências isso, se não fizer as coisas conforme a perfeita vontade de Deus. A palavra tem que sabê-la usar. E saber colocá-la no lugar correto, certo? Senão, traz e trará graves consequências ou prejuízos. Tendo falado isto, chamou Maria, sua irmã, dizendo-lhe secretamente, o mestre está aqui e te chama. Ela, quando ouviu, se levantou depressa e foi até ele. Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, senão que estava no lugar onde Marta lhe tinha encontrado ou foi a seu encontro. Então, os judeus que estavam na casa junto com ela e consolavam ela, quando viram que Maria tinha se levantado apressadamente e tinha saído, seguiram-na, dizendo, vai ao sepulcro para chorar por lá. Maria, quando chegou onde Jesus estava, ao vê-lo, ajoelhou-se sobre os seus pés, dizendo, Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Lhe fala a mesma coisa que Marta tinha lhe dito. Jesus, então, ao vê-la chorando, não era a primeira vez que ele tinha visto Maria chorar, portanto, ela, na primeira vez e nesta ocasião, ou neste momento ela chorou sinceramente. Não eram, como a gente fala aqui, lágrimas de crocodilo ou falsas, eram lágrimas de sinceridade. Deus ainda vê se as lágrimas são verdadeiras ou são para tentar aparentar coisas, ficar aparentando coisas que não são. Até isso ficará e fica aberto diante dos olhos de Deus. Não pense de que porque alguém chora ou está chorando sinceramente, de uma forma sincera. Agora, vejam, diz, Jesus então, ao vê-la chorando, e aos judeus que a acompanhavam também chorando, estremeceu seu corpo, ungiu-se no espírito e comoveu-se. E disse, ou perturbou-se, e disse, onde o pusestes? E disseram, Senhor, vem ver. Jesus chorou. Agora olhem, como também Jesus tinha sentimentos. Ele era um homem que ele padecia ou sofria, como a gente, como nós. Aí estava Jesus como homem. Mas quando ele
criou os pães e os peixes. Quando ele lhe deu vista, deu a visão para aquele cego. Quando ele curou aquele paralítico. Quando ele disse para aquela mulher de má fama, falou sobre a sua vida, esse era Deus. Esse era Deus em Jesus. Mas aqui nós vemos Jesus como homem, chorando. Era um homem que também tinha sentimentos, era sentimental. Mesmo sendo Deus, porque Deus é amor. Agora, a parte onde as pessoas não gostam de mencionar ou ver aqui também diz que Deus é fogo consumidor. E é melhor ver um Deus amoroso do que um Deus com ira ou irado. Agora disseram então os judeus, olhai como o amava. E alguns deles disseram ou falaram. Agora, olhem, eu vi alguém chorar primeiro, que todos vocês vi alguém chorando primeiro por algo que vai acontecer. Porque ele tanto ama esse instrumento, como também ama todos os escolhidos. E Deus, nessa manifestação, expressou o seu amor por cada um de nós. E isso também o expressou nesse ministério do quarto Elias, no reverendo William Branham. Também expressou isso, que amava o seu povo. Quem amava o seu povo, e assim com cada mensageiro em cada era. Agora continua dizendo, e alguns deles disseram, não podia este que abriu os olhos do cego ter feito também com que Lázaro não morresse, vê? Aí já muitos já também estavam aí dizendo, mas se este homem, tudo o que este homem fez, que ele não ressuscite Lázaro, ou seja, ele pode. Mas olhem, vejam, até mesmo todos esses que viram Jesus fazendo todos esses milagres, no fim, mesmo assim o deixaram sozinho. Vê que não é uma questão de milagres que sejam vistos, nem físicos nem espirituais, para que uma pessoa creia, porque tudo é pela predestinação. Agora diz, Jesus, profundamente comovido, novamente foi ao sepulcro, e era uma cova, caverna, e tinha uma pedra posta em cima sobre ela. E disse Jesus, tirai a pedra. E já tem uma segunda ação aí. Agora, mãos à obra. Já crestes? Agora vamos para a ação. Tem 3 etapas aqui. Marta, a irmã daquele que tinha morrido, disse, Senhor, já fede, porque já tem 4 dias. Jesus lhe disse, eu não te tenho dito que se credes ou creres, verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra de onde tinha colocado o morto ou defunto. Logo em seguida, vamos tirá-la. Segunda ação, vamos tirá-la. Tiraram a pedra, segunda ação. Primeira ação, foi um testemunho de crer. Creio em ti. Claro que sim, Senhor. Eu sei, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Segunda ação, tirar a pedra. Tira essa pedra denominacional de cima de ti. Tira a pedra. Faz essa ação, dá esse passo, esse andar. Para quê? Para receber e ver a glória de Deus. E Jesus, levantando os olhos para os altos, disse, aí vai a parte divina agora, a qual já o ser humano não pode ir mais além disso. Marta e aqueles que estavam aí podiam testificar, testemunhar e falar e dizer, tu és o Cristo, o Filho de Deus, cremos em ti. Depois, todos podiam ir para a cova, tirar a pedra, tirá-la do meio. E agora o que fazer?
até aqui, não podemos fazer mais nada. Fomos até aqui. Ver, sempre a pessoa tem que chegar no limite como humano. Fazer tudo o que esteja ao nosso alcance, o que pudermos. Chegar até as últimas consequências. Agora, obra, Senhor, eu não posso mais fazer nada. Eu não posso mais me mover, me mexer, Senhor. Agora és tu, Senhor. Move-te no cenário, em cena, vê? E aí então ele se move em cena no cenário, já entra essa parte do desespero, já entra essa parte do desespero. E como sinal, ela já tinha falado, ela já tinha agido, e agora faltava se desesperar. Ok, agora o que fazemos? Agora move-se o Filho de Deus, se move, se mexe. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me teres ouvido. Eu sabia que sempre me ouves. Mas eu disse isto por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. Ou seja, já aí lhe tocou, coube a Jesus, a vez de Jesus, a vez de Deus manifestado em Jesus, o verbo falar a palavra. Lázaro, vem para fora. E aquele que tinha morrido saiu com as mãos amarradas e os pés com faixas, e o seu rosto envolto num sudário ou lenço. E Jesus lhe disse: desamarrai-o, deixai-o ir. Estamos vendo aqui a glória de Deus sendo manifestada na ressurreição de Lázaro. Portanto, neste tempo final ou do fim, estaremos vendo a glória de Deus sendo manifestada com a ressurreição dos que partiram e a transformação de nós que vivemos. Estejamos com nossos olhos espirituais bem abertos, porque brevemente esta promessa se fará uma realidade. E sobre isso, o apóstolo Paulo, em 1 de Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 em diante, onde nos diz: tampouco queremos, irmãos, a respeito dos que dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus trará junto com Jesus aos que dormiram nele, pelo qual vos dizemos isto em palavras do Senhor, que nós, os que vivemos, que tenhamos ficado até a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormiram, porque o próprio Senhor, com voz de mando, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que vivemos, os que tenhamos ficado, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para receber ou encontrar com o Senhor nos ares, e assim sempre estaremos com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que estas sejam palavras de consolo para o esposo de nossa irmã Mirna Galícia de Cruz, nosso irmão Isaac Cruz Gallegos, para seus filhos Isaac Cruz Galícia, Mirla Cruz Galícia, Sadraque Cruz Galícia, e os outros familiares e todos os crentes no Senhor deste tempo final, que estão nestes momentos por lá e que estejam conscientes de que logo a voltaremos a ver. Ela dedicou 33 anos de ensinamento para as crianças, o ensinamento bíblico, e também foi de grande bênção para os que hoje são ministros e muitos jovens também cantantes. Tem algumas professoras que saíram dessa obra tão dedicada que ela deu ou fez a favor das crianças e da juventude.
As obras seguem com eles, diz as Escrituras. Por isso, portanto, logo a veremos a Mirna Galícia de Cruz. Que a paz reine em vossos corações e brevemente a veremos nesse corpo jovenzinho, aparentando de 18 a 21 anos de idade. A glória de Deus sendo vista para o que crê ou quem crê. A glória de Deus sendo vista para o que crê. Ou quem crê. Que Deus os abençoe e guarde e que a paz reine em vossos corações.